A Organização Mundial do Comércio, a OMC, é a responsável por regular as relações comerciais entre países que a integram. É a organização também que auxilia na resolução de controvérsias quando os Estados-membros entram em conflito comercial. Mas, na hora de solucionar essas questões, que regras devem ser usadas? As normas da organização estão inseridas ou não no direito público internacional? Foi sobre isso que Fernando Cavalcante Júnior tratou em sua dissertação de mestrado, trabalho que vamos acompanhar no Academia de hoje. Conflitos normativos no sistema de solução de controvérsias da OMC. Dissertação apresentada ao Instituto Rio Branco para obtenção do título de mestre em diplomacia na área de concentração de direito internacional. O estudo é de Fernando Cavalcante Júnior. E para debater o trabalho, recebemos a doutora em Direito Internacional Econômico e professora de Direito Internacional do Uniceub, Alice Rocha, e a mestre em Direito Internacional e advogada Ruth dos Santos. Quero aqui agradecer pela presença das duas. Muito obrigado, Alice, a Ruth, obrigado pela presença. E nós já vamos conferir um resumo deste estudo. O estudo analisa casos decididos no sistema de solução de controvérsias da OMC para avaliar como as contradições entre regimes são resolvidas pelo direito internacional. Bem, obrigado ao Fernando por aceitar o convite da TV X para participar do Academia, trazendo seu trabalho para ser debatido aqui com a gente. Eu já gostaria que você dissesse qual foi a metodologia utilizada neste estudo. Muito obrigado, é uma honra participar do programa. A metodologia foi uma metodologia, eu poderia dizer, bem tradicional. Eu parti, o tema surge quando eu começo a analisar, quando eu comecei a trabalhar e analisar os casos da OMC, os contenciosos, e comecei a perceber muito claramente um cuidado da organização, dos membros de painéis, do órgão de apelação, ao tratar de temas que envolvessem normas de outros regimes internacionais, como o regime de meio ambiente, o regime de saúde pública. Isso despertou a atenção para a doutrina em geral do direito internacional a respeito de conflitos normativos. Existe algo no direito internacional que diga como esses regimes diferentes interagem, como deve se produzir um conflito entre as normas dele quando elas aparentem uma contradição. Então, com isso eu fui buscar primeiro a análise do direito internacional geral, essa doutrina sobre conflitos normativos. Isso me levou também a uma análise da fragmentação do direito, toda a teoria envolvida em como o direito internacional contemporâneo acaba, principalmente impulsionado pela globalização, se dividindo em áreas temáticas. Há todo um conjunto de princípios, todo um conjunto de regras que se aplica ao direito ambiental, aos direitos humanos, ao direito das relações comerciais. Então, o primeiro ponto foi essa análise mais geral. A partir daí, basicamente, a análise de livros e de artigos da doutrina, como eu disse, num caráter mais geral. A partir daí, passei para uma análise mais específica, como essa teoria, como essas considerações da academia a respeito especificamente do conflito normativo se aplicam ao regime da OMC. Quais seriam os pontos de contato do regime, quais seriam os mecanismos que indicariam como o conflito se produziria, as potencialidades de conflitos existentes nessas normas. E no último ponto, que foi, eu acho, o ponto mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo o ponto mais gratificante, é a análise em si dos casos. Peguei as decisões de casos paradigmáticos da OMC a respeito de conflito normativo e fui tentar aplicar aquela teoria que eu tinha construído a partir da leitura disso tudo, toda aquela parte mais geral, tanto a parte também da OMC, aplicada aos casos concretos julgados. E tentar, na conclusão, uma validação de tudo aquilo que foi analisado anteriormente. E, surpreendentemente, a análise dos casos concretos bate muito com o que diz a teoria, bate muito com o que prevê a teoria de como se comportaria uma organização, como se comportaria um regime especial, como é o regime do OMC, específico para comércio internacional, em contato com outros regimes internacionais. Bom, como o próprio Fernando disse, ele teve que recorrer a várias obras, vários livros e artigos, mas ele destacou 3 para a gente, que ele vai inclusive comentar de que forma contribuiu nesse estudo. Vamos ver quais são essas obras. Conflict of Norms in Public or International Law. How WTO law related to other rules of international law.
de Just Powell, editora Cambridge University Press. Sovereignty, the WTO and Changing Fundamentals of International Law, de John Howard Jackson, editora Cambridge University Press. Conflicting Rules and Clashing Courts, the Case of Multilateral Environmental Agreements, Free Trade Agreements and the WTO, de Peter Keiter, editora International Institute for Sustainable Development. Pronto, Fernando, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para o seu estudo? Bom, foram as 3 obras fundamentais realmente para que eu pudesse desenvolver o estudo e cada uma contribuiu com, digamos, uma visão diferente, uma parcela diferente do problema, que me permitiu então chegar a que seria uma síntese do que a doutrina internacional fala a respeito de conflitos normativos. A obra do Powell, que trata dos conflitos normativos na OMC, foi fundamental para que eu pudesse entender como a doutrina classificava as formas de conflito normativo. Ele traz 3 formas de conflito, 3 classificações para o conflito, e essas 3 classificações foram muito úteis para a análise dos casos concretos. Ele trata, numa primeira categoria, o que seria o conflito normativo intrínseco, que é um conflito normativo em que, necessariamente, uma das 2 normas tem que desaparecer para que o conflito deixe de existir. Como exemplo, ele cita uma norma em contradição com uma regra de jus cogens, que é considerado uma hierarquia superior no direito internacional a qualquer outra norma. Então, uma norma em conflito com essa norma, não há acomodação. Ou uma norma deixa de existir, ou a própria lógica da hierarquia não vai estar validada. Um outro nível desse conflito é o que ele chama, 2 categorias que ele agrupa no que seria o conflito aparente, que ele diz que são conflitos que podem ser resolvidos por meio de interpretação, por meio de hermenêutica. Então, ele classifica esse tipo de conflito em 2 outros, que é o conflito normativo necessário, que quando são 2 normas que estão em contradição, mas que não há nada que indique que uma deva prevalecer sobre a outra. Então, 2 obrigações que são conflitantes, mas que podem ser harmonizadas por meio de interpretação. Ainda há uma possibilidade de interpretação harmônica. E, por fim, um último tipo de conflito, que é o conflito potencial, que é quando uma obrigação está em contradição com um direito. Então, esse conflito só existiria a partir do momento em que o país decide exercer o direito. É uma possibilidade. Ele não necessariamente entrará em contradição. Então, esses 3 níveis de conflitos foram fundamentais para embasar a teoria. O livro do Powell foi também muito importante para tratar de algo que eu chamo na obra do dilema do mais forte, de como o sistema internacional, o regime internacional, que detenha uma força maior, essa classificação com base em vários elementos, mas principalmente na exclusividade da sua jurisdição, na institucionalidade da organização, se ela tenha instituições desenvolvidas específicas para tratar de conflitos normativos. Então, isso vai fazer com que aquela instituição atraia para si a resolução dos conflitos. Ela é, digamos assim, mais preparada, mais sofisticada do ponto de vista normativo para lidar com conflitos. A obra do Powell trata de como essas organizações, no fim das contas, enfrentam dilemas a respeito da sua autoridade, a respeito de como elas podem lidar com os países que a compõem para a resolução desses conflitos de um modo eficaz, para que também essas organizações não acabem se tornando instituições que afrontem a soberania dos países que a compõem. Então, ele trata muito disso no livro, de como há uma nova forma de soberania, uma nova visão de soberania, que, de certa forma, essas organizações internacionais, que hoje são fundamentais para que a vida das nações possa realmente fluir de maneira tranquila, de maneira pacífica e se possa chegar sempre a bons resultados no plano internacional, isso demanda, de certa forma, uma nova forma de encarar a soberania no modo clássico, né? Um pedaço de soberania passa a essas organizações, mas numa medida em que os Estados se sintam confortáveis com isso. Então, ele lida um pouco com isso na obra. E, por fim, o artigo do Keiter foi fundamental para desenvolver a lógica de quais são as organizações, que tipo de organização, que arranjo institucional tenderá a atrair para si a resolução de conflitos normativos. Ele trata do que ele chama o que é uma organização forte e uma organização fraca em termos de atração, de poder de atração para a resolução dos conflitos.
e trata especificamente a OMC, é um exemplo que ele utiliza porque ele diz que é um tipo de organização forte, que traz para si o conflito com certa facilidade, porque tem uma cláusula de jurisdição compulsória e exclusiva. Para resolver questões que envolvam direito do OMC, a OMC é o único foro possível. E os membros do OMC não podem partir do pressuposto que há uma violação sem que haja uma declaração nesse sentido do órgão de solução de controvérsias da organização. Vamos falar do trabalho em si? Vamos. Então, com base nessas características, como eu disse, pude resumir até agora, essas ideias que já existiam na doutrina, eu separei a obra em 3 capítulos que vão do geral para o particular. No primeiro capítulo, nós tratamos de como a teoria existente sobre conflitos normativos está posta hoje. Então, fazemos uma análise de como a fragmentação do direito leva ao potencial de conflitos e como os conflitos normativos são tratados na doutrina especializada. Num segundo capítulo, fazemos uma análise específica da OMC, quais seriam os pontos de contato dela com outros regimes, como meio ambiente, direitos humanos, etc., e colocamos, digamos assim, o terreno para o que pode acontecer, né, quando há um conflito normativo dentro desse sistema. E no último capítulo é uma análise puramente empírica dos contenciosos que envolveram conflitos normativos, sejam eles conflitos potenciais ou conflitos necessários, e como é que esses casos, o resultado desses casos se encaixa com o que a doutrina diria, o que a doutrina diz que eles deveriam funcionar, como deveriam se encaminhar. Para chegar, então, a uma conclusão que, de certa forma, esses casos validam, sim, o que a doutrina diz a respeito de conflitos normativos. Bom, tanto a Ruth quanto a Alice receberam a sua obra e daqui a um pouquinho nós vamos debater este estudo. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. E estamos de volta com a Academia hoje, debatendo a dissertação de Fernando Cavalcante Júnior, Conflitos Normativos no Sistema de Solução de Controvérsias da OMC. Vamos conferir agora as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Contratos Mercantis, de Tiago Ferreira Cardoso Neves, editora Atlas. Improbidade Administrativa e sua Autonomia Constitucional, de José Roberto Pimenta Oliveira, editora Fórum. Tributação e Livre Concorrência, de Diego Bonfim, editora Saraiva. Bom, além desses 3, nós temos aqui também conflitos normativos no sistema de solução de controvérsias da OMC, que é justamente do Fernando Cavalcante Júnior, que nos traz o seu trabalho para ser debatido hoje aqui no Academia, publicado pela editora Saraiva. Exatamente, essa obra é o fruto da dissertação de mestrado e é a síntese de todos esses anos de pesquisa, de análise do tema. Então, algo que me deixou muito contente a Saraiva topar a publicação. Então, principalmente porque há muito pouca coisa publicada em português a respeito desse tema. Então, estávamos conversando antes um pouco do programa e realmente há um vazio nesse ponto que precisa ser preenchido. Nós temos cada vez mais interesse nos temas relacionados ao OMC. É importante incentivar que a produção nessa área possa ganhar impulso. Professora Alice, gostaria que você iniciasse o nosso debate. Ok. Bom, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na TV Justiça, nesse programa que eu acho tão importante, o programa Academia, para debater essas teses e dissertações, que eu acho que tem muito pouco espaço para esse tipo de debate. Fernando, eu lhe parabenizo pelo livro. Realmente, a gente tem um vazio acadêmico, um vazio editorial nessa área, que é uma área que eu atuo também. Então, eu conheço muita bibliografia em inglês e em outras línguas, mas em português eu lhe parabenizo realmente. Um trabalho muito bem escrito, muito bem articulado. Você tocou em pontos fundamentais dentro da Organização Mundial do Comércio, onde a gente sabe que a organização está passando por uma crise de legitimidade, mas a gente acredita também que ela se mantém forte como ela é, devido ao seu sistema de solução de controvérsias, que hoje é o sistema de solução de controvérsias talvez o mais complexo, mas o mais efetivo no mundo. Então, ela é muito bem reputada em relação a isso. E o tema que você traz no seu livro, que é o conflito normativo dentro dessa organização, é muito pertinente
no sentido de que a Organização Mundial do Comércio ela foi estabelecida para tratar de comércio. Todavia, ela deixou uma porta aberta, que é o artigo 20, que é por onde todos esses outros temas acabam tocando a organização, como na primeira solução de controvérsia já se falava que ela não tinha um isolamento clínico, então essa organização estaria aberta. Só que a gente percebe que se fizermos um comparativo entre o sistema GATT, anterior ao OMC, e o sistema OMC, já havia um pouco essa tentativa desses temas tocarem a organização, mas na OMC foi que realmente eles começaram a tratar essa temática. Agora, uma grande preocupação que se tem dentro do sistema, inclusive eu coloco isso como um primeiro questionamento ao Fernando, é a dificuldade que o painelista dentro da OMC, ou então o membro do órgão de apelação dentro da OMC tem, de poder trazer essas regras externas ao sistema de comércio da organização, como o princípio da precaução, regras de regimes ambientais, outros regimes, como fazer com que essas regras entrem sem que isso aumente ou diminua os direitos que os membros da organização têm dentro dos acordos abrangidos. Isso é um grande questionamento, por quê? Porque a diferenciação ela é muito pequena. Então, se eu não posso aumentar nem diminuir esses direitos, como é que eu vou pegar essas regras externas e trazer para que sejam aplicadas dentro da organização? Então, esse é o primeiro questionamento que eu me coloco. E, inclusive, se eu sou parte dentro de uma disputa dentro da organização, mas eu não sou parte de um acordo, ou eu não concordo com um desses princípios, mesmo assim vai ser aplicado nesse caso em que eu sou parte? Então, aí vem aquela questão, será que esses princípios, princípio da precaução, princípios ambientais, eles entrariam como normas consuetudinárias, ou seja, costumes, ou seriam as chamadas normas intersticiais, que seriam normas sem valor normativo, mas que afetariam de forma indireta? Muito obrigado, doutora Alice. E é perfeitamente o problema com o qual me deparei e que me levou a pensar um pouco, me levou a pesquisar para, então, chegar à ideia de fazer a dissertação a respeito. É uma questão muito delicada, realmente, como poder conciliar isso, como não se tornar uma organização em si mesmada, uma organização que olha apenas para o seu próprio conjunto de normas, que não está em isolamento clínico, como colocado desde o primeiro caso, mas que, ao mesmo tempo, não se torna um foro aberto a tudo, um foro aberto a qualquer tipo de demanda que causa imprevisibilidade, inclusive aos seus membros, porque não se sabe que tipo de acordo, que tipo de norma fora, extra a organização, poderá ser utilizada para a resolução de um conflito. Isso é o que eu chamo no trabalho do dilema do mais forte, porque o sistema mais forte, o sistema mais preparado, mais institucionalmente maduro para solucionar uma controvérsia, quando envolvam mais de um ramo do direito internacional, e o caso do OMC, isso fica muito evidente, que como a senhora bem colocou, obviamente é um sistema muito diferenciado do ponto de vista de maturidade das instituições, do ponto de vista de arcabouço normativo exatamente previsto para essa resolução de conflitos. Então, esse sistema mais forte, ele tende a atrair para si a solução da controvérsia. Mas, ao mesmo tempo, o entendimento de solução de controvérsias é expresso. Os resultados desses julgamentos não podem nem aumentar, nem diminuir os direitos que os membros acordaram no momento de ingresso, no momento de estabelecimento ou posterior ingresso na Organização Mundial do Comércio. Então, esse tema mostra, essa preocupação, ela fica muito clara nos casos. Quando a gente vai analisar os casos concretos, vê que o painel, o órgão de apelação, sempre tem muito cuidado, sempre anda com passos realmente muito cautelosos quando há essa possibilidade de conflito de uma norma do sistema com uma norma de fora do sistema. Então, o que o órgão de apelação, principalmente, tenta fazer é, primeiro, não ir além do que é estritamente necessário para resolver a questão. Se ele pode resolver a questão com meio de uma interpretação que diga que, apesar de haver uma norma extra-regime, essa norma informa apenas, ela serve de contexto para a análise das normas do regime, é assim que ele tende a fazer. Se ele tiver que entrar, como foi o caso dos hormônios, o caso das comunidades europeias, onde há um conflito muito mais claro, ali havia uma dúvida entre o princípio da precaução, que é uma norma reconhecida no direito internacional ambiental, que se há alguma dúvida quanto a um risco, então os países devem ter o direito de se precaver. Por outro lado, o acordo de medidas sanitárias e fitossanitárias exige uma comprovação científica do risco para que você possa restringir o comércio de determinado
determinado bem. No caso dos hormônios, a saída que o órgão de apelação encontrou foi fazer o corte realmente do que seria um princípio consuetudinário de interpretação aplicável ao sistema e outro que seria, apesar de ser um princípio de direito internacional geral, não ser aplicável porque não encontra um encaixe perfeito no sistema. O que o órgão de apelação diz é que o princípio da precaução, nesse caso, ele é um princípio reconhecido e indiscutível no direito ambiental. Como direito internacional geral, ele diz que ainda falta mais debate, ainda faltam mais decisões de outras cortes e na comunidade internacional que deixem claro que esse princípio é um princípio de direito internacional. Então, o que ele diz é que ele vai informar a análise, mas ele não será um elemento normativo específico utilizado, ou seja, ele afasta um pouco uma norma extra-regime. E diz, por outro lado, que o princípio da precaução já encontra em alguns dispositivos do Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias uma forma de expressão, como no artigo 5.7 do acordo, que diz claramente quais são as hipóteses em que um país pode usar o princípio da precaução pela óptica do sistema de solução de controvérsias, pela óptica dos acordos da OMC. Então, o conflito normativo é algo muito sensível para essas organizações, porque, por mais que ela traia para si o conflito, ela também não pode sair validando todas as normas de outros sistemas, utilizando essas normas de outros sistemas na sua própria decisão, na sua própria solução de conflito, sob pena de se tornar uma organização que decide tudo. E uma organização que decide tudo é uma organização imprevisível. Uma organização imprevisível perde legitimidade perante seus membros. Então, esse é o dilema. Professora Ruth. Fernando, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo livro. É mais uma fonte de estudo que a gente tem agora aqui, né? E achei teu trabalho bem estruturado, bem feito, bem escrito. Eu gostei bastante da parte que você começa a tratar da fragmentação. E dentro dessa perspectiva da fragmentação, teu estudo dos casos até ser parte de casos ambientais, e aí que me surge uma dúvida, porque, na verdade, esses temas anteriormente eram mais deixados de lado, eram tratados no GATT, eram tratados questões mais comerciais, e devido à internacionalização do direito, que transpôs temas ambiental, de saúde pública, para dentro da OMC. Aí a gente não teria, na verdade, uma mudança de paradigma dentro da OMC, uma modificação de visão, ao invés de um conflito? Um outro entendimento a partir de novos temas que são abordados dentro da OMC? Obrigado pelo questionamento, doutora Ruth. É algo também muito pertinente ao trabalho. O Powelling, no livro dele, apresentado no começo, o Sovereignty and Changing Fundamentals of International Law, ele trata exatamente de por que o comércio internacional. Por que o comércio internacional seria tão atrativo, tão fértil em conflitos. Ele diz que a conclusão é simples. Comércio está relacionado indiretamente a quase todos os outros temas. A partir do momento que eu vendo um determinado tipo de bem a um outro país, seja um bem agrícola, por exemplo, eu vou atrair questões ambientais. Como esse bem foi produzido? Será que esse bem traz algum risco de contaminação para o país que está recebendo? A mesma coisa em relação a outros temas como, por exemplo, cláusulas sociais, algo ainda um pouco distante da discussão propriamente no OMC, mas já muito presente na doutrina. Eu posso diferenciar um bem porque ele foi produzido com um determinado padrão social? Será que um bem produzido com um determinado padrão trabalhista, por exemplo, é um bem diferente daquele bem que foi produzido com respeito às regras trabalhistas? Tudo isso ainda está muito nas franjas, assim, ainda no limite do que é discutido na OMC em si, mas está presente em volta. São questões que não se pode dizer que não se pode ignorar, não se pode dizer que não existem, que não influenciam. Então, eu não vejo tanto quanto uma mudança de paradigma da OMC, mas eu vejo muito mais como uma consequência exatamente da internacionalização do direito, da maior interação entre os países em vários temas novos, né, como é o meio ambiente, como é a saúde pública, e a constatação de que não há, como já muito bem lembrou a doutora Alice, um isolamento clínico de nenhum regime. Nenhum regime pode dizer que opera olhando para si mesmo e ignorar esses outros elementos que existem em volta. Então, eu acho que houve, de certa forma, uma evolução do próprio sistema internacional que faz com que a OMC não possa, de maneira alguma, tratar de comércio isoladamente dos demais temas. Bom, parabéns, Fernando.
pelo trabalho, pelo livro, obrigado. também pela apresentação aqui no Academia. Também a Alice Rocha, muito obrigado pela presença. Obrigada. Mais uma vez a Ruth dos Santos também, muito obrigado. E olha, lembro que você pode pode trazer o seu trabalho para ser apresentado aqui na Academia. Para fazer isso é fácil, basta enviar o seu trabalho para o e-mail. Anote aí, academia@stf.jus.br. E também é possível rever este e outros programas no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E a gente se encontra na próxima semana. Obrigado e até lá.